Meu amigo vascaíno, vamos falar muito aí sobre esse vexame, mais um dentro de São Januário, após a derrota ontem contra a equipe do Cruzeiro. Vamos apontar aqui alguns erros e cobrar de determinadas pessoas. O Vasco precisa de mudanças emergenciais no seu departamento de futebol. Algumas pessoas vão ficar chateadas aqui, mas a gente vai mandar um recado. Peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, a inscrição é de graça. É para ajudar a gente ter voz ativa contra essa cambada de vagabundo que está aí dentro do Vasco da Gama. O seguinte, é uma vergonha, é um vexame o Vasco entrar no Campeonato Brasileiro, 14 rodadas, ou seja, 42 pontos disputados, e o Vasco da Gama só ter conseguido 9 pontos. É a pior campanha do Vasco da Gama na sua história. O Vasco nunca teve uma campanha tão ridícula, uma campanha que não traduz a história do Vasco da Gama. Agora, o que está acontecendo dentro de campo é fruto, é reflexo da desorganização administrativa a qual o Vasco da Gama vivencia. E é por aí que eu começo. Primeiro recado é para esses conselheiros aí, galera do Conselho Deliberativo. Amanhã é segunda-feira. Vocês eram para se reunir entre si e pedir o impeachment de Jorge Salgado. Esse é o principal culpado do Vasco da Gama está passando pelo que está passando. Primeiro ano de mandato dele, jogou o Vasco na Série B. No ano seguinte, permaneceu com o Vasco na Série B e vai entregar o Vasco da Gama numa Série B. E vem ele dizendo que está muito feliz, vai entregar o Vasco forte. Ele deu uma declaração esses dias. Então, seus conselheiros, impeachment nesse cara, que não tem condições físicas, psicológicas, nem morais para poder simplesmente estar à frente do torcedor vascaíno, à frente da instituição Vasco da Gama. A gente pede aqui também para que esses conselheiros e principalmente o torcedor do Vasco, seu Josh Wand vem aqui no Rio de Janeiro nas próximas semanas. Esse cara tem que ser recebido no aeroporto em base de protesto, com xingamentos, porque o que esse cara está fazendo, esse cara é um estelionato, esse cara é um pilantra, esse cara chegou aqui prometendo algo a 25 milhões de torcedores do Vasco que ele não cumpriu e nem vai cumprir. Sabe por quê? Ele é um fudido da vida que não tem dinheiro. Pega 5 milhões aqui da SAF, leva para os Estados Unidos para colocar na empresa da irmãzinha dele, a gente sem treinador e sem reforço de peso. Então, torcedor do Vasco, é o seguinte, não dá mais para poder encarar esse Josh Wand aí na frente dessa SAF do Vasco. E eu acho que esse contrato ele tem que ser aberto, tem que ser exposto. Eu tenho falado isso aqui, porque se o Vasco da Gama não colocou nenhuma cláusula nesse contrato protetiva para uma queda,
Essas pessoas que fizeram esse contrato têm que ir para a cadeia, têm que ir para Bangu 1. A gente tem que tomar o Vasco de volta. Não importa que seja de vias legais ou se seja de assalto. Tem que tomar o Vasco da Gama. Eu quero mandar um recado aqui para essa turma passador de pano. Passador de pano. Viu, Mário Coelho? Você tem culpa sim. Você fez um vídeo hoje tirando o teu de novo da reta. Você e 95% dos canais de YouTube que venderam essa merda. Você que coloca aí, ó, o logotipo da 777 Partners em praticamente todos os vídeos seus para poder dizer que tem milhões entrando no Vasco da Gama e que com o aval de Josh Wand, contratações de peso iria chegar. Vergonhoso. Estou falando para você, serve para 95% aqui dos criadores de conteúdo. E vocês, jornalistas, vocês são mais culpados dessa situação toda. Senhor Flávio Dias, Lucas Pedrosa, Wellington Campos, Fábio Azevedo, vocês financiaram essa venda. Vocês precisam ser apontados todos os dias como culpados. Vocês cobrem o Vasco todo dia, tá vendo que não tem treinador. Rogério Ceni não aceitou ser treinador do Vasco da Gama. Ninguém vai aceitar pegar o Vasco rebaixado. Ninguém vai aceitar pegar o Vasco. Treinador de ponta não vem, porque não tem dinheiro. E outra, situação de reforços. Quem está no Vasco da Gama não tem credibilidade para poder convencer ninguém. É fora Paulo Brax, é fora Luiz Melo. A gente tem que fazer mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama. E Abel, para você também, meu queridão, já deu. Tu tá perdido aí no comando do Vasco da Gama. Enquanto não houver mudanças internas nessa SAF do Vasco da Gama, enquanto não houver também uma conscientização da torcida do Vasco, que tem que ir para cima desse passador de pano e desses jornalistas aí, o clube vai ficar desse jeito. Não posso me esquecer aqui, senhor Osório, você está marcado na história do Vasco da Gama. Seu Mussa, Carlos Fonseca, Júlio Brandt, Duque Estrada, Renato Brito, vocês estão marcados na história do Vasco da Gama. Por ter vendido o Vasco da Gama e os senhores ainda querem fazer uma manobra do Estatuto do Vasco para botar o Salgado mais 1 ano e meio sendo um dos conselheiros do Conselho Administrativo da SAF. Olha, ou vocês vão sair no Vasco da Gama por bem ou na base da porrada, porque não dá mais. 6º rebaixamento não dá para a gente aguentar. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.